Bem-vindos a mais uma live do Método Mapas, assunto muito interessante, diz respeito a como definir qual é o melhor tipo de exercício para que você realize. Então, na live de hoje, a gente compreender como é que funciona a gente escolher o exercício que a gente vai fazer, né? Como é que isso é definido, como é que a gente organiza a escolha do exercício, não é? Então, o processo da escolha do exercício é fundamental. Aos primeiros que estão chegando aí, Rodrigo, seja bem-vindo. Rose, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Vamos à frente. Então, o tema de hoje é assim: como definir o tipo de exercício que você deve realizar? Então, definir o tipo de exercício, Manuela Vicente, seja bem-vindo. Amanda, obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Carol, a nossa Nutri, precisamos conversar, marcar uma live. Rodrigo, manda mensagem para Carol, vou marcar uma live com ela e explicar tudo o que está acontecendo. Manda o aviãozinho aí, galera, manda o aviãozinho, ajuda o Vlad, ajuda o Método Mapas, ajuda nós. Conceição, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Só para a gente entender, quando que a gente escolhe o exercício para que a gente venha realizar, como é que a gente define a escolha do exercício? Por que que a gente vai fazer esse ou aquele exercício? Quais são os segredos da escolha do exercício correto para cada qual indivíduo? Então, o objetivo da live de hoje é a gente tratar desse assunto, tá bom? E como que a gente, então, entende a escolha do exercício? Vamos partir da seguinte análise. O nosso corpo é feito por algumas estruturas e sistemas, tá bom? Por que eu vou contar essa historinha antes? Porque logo vocês vão sacar que a escolha do exercício deva contemplar as necessidades do meu corpo enquanto estrutura e deva contemplar as necessidades do meu corpo enquanto funcionamento. Então são essas duas características que eu devo pensar: estrutura e funcionamento. Meu corpo vai agir sobre esses dois aspectos. Quando eu penso em estrutura do corpo, então vou dar em linhas gerais, tá bom? O nosso corpo, dentro da sua composição corporal, em linhas gerais, a gente vai ter, vou facilitar a nossa visão, os músculos do braço, da perna, do bumbum, músculos do abdômen, músculo do peitoral, músculos dorsais, músculos, beleza? A função dos músculos é movimentar o esqueleto. Vou repetir, a função dos músculos é movimentar o esqueleto. Então nós temos uma outra estrutura que chama esqueleto, que são os nossos ossos. Então músculos e ossos, beleza? Se tirar os ossos do corpo, não tem como a gente ficar estruturado, firme. E o músculo tem por função movimentar as estruturas ósseas, tá bom? O que junta um músculo ao outro a gente chama de articulação, são encontros de estruturas ósseas. Neste encontro das estruturas ósseas, a gente tem os ligamentos, tem os tendões e tem a gente chama isso, eu vou resumir, estruturas articulares. São várias, tá bom? Mas é legal que eu fale, tem cápsula articular, tem as estruturas de amortecimento, pode ser a bursa, pode ser menisco, pode ser disco intervertebral, tem as estruturas de amortecimento, para um osso não bater direto no outro, ou simplesmente um bom revestimento. A gente fala em linhas gerais aí vou falar o que todo mundo conhece, que é a cartilagem, tá bom? Então todas essas estruturas, elas se juntam para que possa construir então uma condição física mais favorável, tá bom? Então músculo, ossos, estruturas articulares, ligamento, tendões, cápsula, bursa, menisco, disco intervertebral, que é lá na coluna, e aí vai. Aí nós temos o nosso sistema nervoso, que são os fiozinhos que mandam informação para essa galera toda trabalhar. Aí a gente tem os nossos órgãos que funcionam, coração, que não para de trabalhar, mesmo que eu nem pense nele, ele não interrompe o trabalho. O cara que trabalha o dia inteiro sem parar. Os nossos pulmões, pega o oxigênio, puxa, joga lá dentro, esse oxigênio faz o que tem que fazer, sai CO2, sai outras substâncias e não para de respirar.
E aí tem os outros órgãos, né? Estômago, intestino, e aí tem pâncreas, fígado, rim, tem um monte de coisa, beleza? Tudo isso são estruturas funcionais. O cérebro, óbvio, não posso esquecer. Por que é importante que a gente entenda que existem todas essas estruturas? Cada qual tipo de exercício vai mandar informação mais para uma determinada área do que para outra. Cada qual tipo de exercício vai estimular mais uma determinada função do que outra. Então é importante, Newton e Fátima, boa noite, Mariluz, boa noite, obrigado. Então é muito importante que eu compreenda, Rita de Cássia também chegou, boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito importante a gente compreender que o nosso corpo, ele tem uma conformação entre estrutura e funções para que eu consiga compreender que cada qual tipo de exercício vai mexer com uma estrutura e ou com uma função do nosso corpo. Olha como isso é importante. Dentro dessas estruturas todas que eu falei, hoje o que mais aflige a humanidade é a gordura corporal. A gordura corporal, quando a gente dá aquela avaliada, a gordurinha que está na barriga, a gordurinha que está, enfim, em lugares que não nos agradam muito, que tem mais a ver com essa gordura superficial, que é uma gordura estética, que deixa o nosso corpo meio disforme, esse tipo de gordura também tem um jeito de colocar o exercício, a alimentação e outros cuidados mais, para que a gente possa fazer essa gordura ser eliminada. Mas existe outro tipo de armazenamento de gordura, que é aquela gordura que fica lá junto com os nossos órgãos. Sabe aquelas pessoas que têm a barriga mais distendida, uma barriga mais proeminente? Salve, óbvio, qualquer outro problema, mas se isso for por causa de uma obesidade, a gente chama de gordura visceral. Fica próximo das suas vísceras. Então é um outro meio de estocar gordura. Tem gordura também em pequenas quantidades dentro das nossas fibras musculares, que é um outro tipo de gordura. Tem também uma outra gordura, que é uma gordura que tem função vital, que você não pode mexer com ela, que é uma gordura que ajuda a formar estruturas do nosso corpo, ajuda a transportar algumas substâncias, a armazenar uma linhagem completa de vitaminas, que a gente chama vitaminas lipossolúveis. Então tem uma gordura que a gente chama que é uma gordura essencial. Por que eu estou explicando isso? Quando eu for escolher o exercício, por qualquer que seja o objetivo, necessidade ou condição apresentada, eu preciso entender aonde esse exercício vai impactar, tá bom? Essa é a primeira coisa. Então agora vamos entender, em linhas gerais, que quando o meu objetivo ou a minha necessidade é construir músculos, e todos nós temos que ter claro que não tem como escapar, eu preciso ter músculos mais aptos para sustentar o meu esqueleto. Eu não estou falando de músculos mais desenvolvidos, uau, aqueles músculos gigantescos desses meninos e meninas que fazem um esporte que se chama fisiculturismo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter um músculo estruturado o suficiente para organizar a função que ele existe, que é conduzir e orientar o meu esqueleto. Os músculos bem ativados orientam melhor o meu esqueleto. Quem acompanha eu aqui por mais vezes já sabe do que eu falo isso sempre. Eu preciso desenvolver essa musculatura para que ela exerça a função básica dela. Tudo bem? Entendido isso, quais são os exercícios que estimulam o meu músculo a ter essa força estrutural, essa força postural, essa força de orientação básica do esqueleto? Opa, Vlad, agora começou a ficar um pouco mais claro. Se eu tiver um exercício que mexa com a ativação dos músculos em determinadas posturas, isso já vai construir uma inteligência muscular para proteger minha coluna, minhas articulações? Sim. Beleza? Então agora vamos entender quais modalidades, qual tipo de modalidade que eu possa realizar, que por vezes vai estimular esses músculos a dar boas condições posturais, por exemplo, tá bom? Por que isso é importante? Em linhas gerais, uma coisa que eu não posso abrir mão na minha saúde é basicamente proteger minha coluna e minhas articulações. Eu não posso abrir mão disso.
Por quê? Quando eu abro mão disso e escolho uma outra modalidade que não tem isso como estrutura inicial dela, as lesões são mais comuns. Vou repetir essa frase. Quando eu escolho uma modalidade na qual eu não tenho como atenção prévia proteger minha postura, minha coluna, proteger minhas articulações, é mais comum que a gente apresente lesões. Então vou dar exemplo de modalidades que nós possamos passar por elas ou tê-las na nossa rotina de exercícios para iniciar a construção da nossa casa, da nossa morada corporal. Beleza? E essa nossa casa, essa nossa morada precisa de alicerce. Alicerce vai sempre começar com exercícios de maior consciência postural e de maior ativação de músculos que são posturais. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque toda vez a galera... mas você fala muito difícil, eu nem vou falar. De forma superficial, quais são os exercícios que eu me lembre que me estrutura melhor, que me dá maior consciência corporal e ativa os músculos que sustentam melhor minha postura, por consequência minha coluna, e que sustenta melhor essas minhas orientações e organizações articulares. Alguém já deu uma dica aí, Lisane. Lisane, eu não sei quem é essa pessoa, mas tudo bem, seja bem-vinda, viu, Lisane? Brincadeira, eu sei quem é a Lisane. Pilates, eu sou um apaixonado. Olha as bolinhas aqui, tá vendo as bolinhas? Eu adoro Pilates, amo por conta do que está por trás da essência do Pilates, que vai exatamente ao encontro disso que eu estou falando para vocês. Fundamental que nós pensemos inicialmente em proteger o nosso corpo com inteligência dos encaixes articulares. Eu preciso dessa inteligência corporal. Não é, eu vou dizer assim, em linhas gerais, não é possível eu pensar em performance, em ganhos extraordinários de treinamento, seja ele qual for, se eu não pensar na estrutura postural anteriormente. Amanda está colocando treinamento funcional também. Pergunta. Amanda, tem que ter um profissional muito bom por trás para conseguir utilizar de estratégias com exercícios específicos dentro dessa mala de ferramentas que é o treinamento funcional, escolher exercícios que vai ao encontro disso tudo. Para que ele tenha essa competência, começa com uma excelente avaliação das necessidades do indivíduo. Então, sim, o treinamento funcional pode ir ao encontro disso, tá bom? Sim, mas eu não posso fazer um treinamento funcional de forma arbitrária e, por exemplo, um treinamento funcional, essas aulas em grupo, elas são incríveis, já pensando que você tenha passado individualmente pela aula que fosse específica para você numa condição postural. Consegue entender? Então vamos imaginar que a Amanda vai fazer treinamento funcional 2 vezes por semana, mas que ela tenha tido a aula que é dela, dentro das necessidades dela, para o realinhamento postural. Beleza, Amanda? Percebe que então o cuidado do início do processo, ele é muito individual. Tem que ter um cuidado muito individual, tá bom? A Lisane está colocando, né, uma avaliação adequada. Realmente, sempre isso vai ser um ponto de partida. Para qualquer coisa, a gente inicia observando. Então, vou dar um exemplo. O Vlad, por vezes, tem um ombro direito mais à frente do que o ombro esquerdo. Beleza, aí ele faz exercício igual para os dois lados. Exercícios, sejam eles quais forem, né? Vou dar alguns nomes aqui, depois eu vou explicar. Os alongamentos, o fortalecimento... enfim, é igual para os dois lados, entendendo que existe uma limitação de um lado quando comparado com o outro, naturalmente eu preciso ter alguma coisa específica para o lado que está comprometido. Percebe? E numa aula em grupo, por exemplo, treinamento funcional em grupo, dificilmente o professor vai ter condições de aliar um cuidado de forma generalista. Não tem como. Tá bom? Então é importante que a gente tenha, por vezes, nesse início de processo de cuidado postural, sempre uma visão individual, tá bom? Então, Pilates é uma aula excelente para essa visão postural. Uma outra aula excelente para uma visão postural, e óbvio que tem todo um desdobramento, é o próprio yoga. Então, quem é praticante do yoga se beneficia dessa amplitude de consciência corporal, consciência respiratória que o Pilates também traz. Então, consciência postural, consciência respiratória, consciência toda de domínio de corpo em diferentes
condições, posições, planos de movimento. É muito rico o repertório de estímulos que Pilates e Yoga traz, tá bom? Ah, os dois são a mesma coisa? Não, tá bom? Cada qual tem as suas características, mas os dois, como base de processo, auxiliam muito nessa estruturação do alicerce corporal, principalmente dessa inteligência postural, tá bom? Desse cuidado dessa inteligência corporal. Uma outra coisa, um outro tipo de modalidade que existe, são diversas, que tem esse cuidado postural, são todas as atividades que requerem menos exigência com máquina, menos exigências dinâmicas de aceleração e desaceleração. Então são coisas que são mais contidas, na qual há de ter uma atenção maior para cada qual parte do nosso corpo, tá bom? Então é fundamental que a gente compreenda isso. Então, esses dias, aliás, olha que legal, não foi esses dias não, foi ontem ou antes de ontem, eu não lembro. Nós conversamos com a Filó, que por vezes entra na nossa live, e a Filó é uma fonoaudióloga especializada nessas características orofacial, né, dessa motricidade orofacial, e ela se especializou em outras demandas de domínio corporal. E uma das demandas dela é a eutonia. E eu fui ler um pouquinho sobre o assunto e fiquei encantado. Então é mais uma linha de trabalho que por vezes trabalha esse equilíbrio dessa, eu vou dizer assim, dessa tonicidade muscular. Tonicidade vem de tônus. Tônus forte, músculos muito hipertônicos, muito contraídos, tensos. Muito tônicos, tensos. Músculos hipotônicos, muito relaxados, hipotônicos. Eutônicos ou eutonia é o equilíbrio, o tônus ideal. E esse tipo de modalidade, ele transcende os aspectos óbvios, os aspectos mecânicos. Ele vai permitir com que você faça, então, uma reanálise no contexto psíquico, junto do contexto motor. Então, olha como é legal a gente descobrir que existem modalidades diversas e elas vão trabalhando em linhas que parecem ser diferentes e que, por vezes, têm um objetivo muito similar, tá bom? Eu gosto de fazer algumas analogias que, por vezes, algumas pessoas se incomodam, mas eu vou fazer, não importa. É assim, religião e espiritualidade. Espiritualidade, em linhas gerais, é levar a gente em direção a um lugar que parece que é único, ok? Quer se conectar-se com a essência, conectar-se com o divino, enfim, estar alinhado com os princípios essenciais da vida. Espiritualidade. Religião é o meio para a gente despertar isso, beleza? Então, religião é um caminho, é um jeito. Então, tem alguns tipos de religião para a gente despertar esse entendimento da nossa essência humana enquanto seres transcendentais. A gente está preso num sistema material tão grande que transcender para a gente é um grande desafio para todos nós. Em linhas gerais, exercícios de características posturais têm um objetivo de levar a gente a ampliar essa consciência postural. Pronto, para provocar esse equilíbrio do tônus muscular. Quem está muito tem que soltar um pouco, quem está muito frouxo tem que ativar um pouco. Em linhas gerais, eu tenho que fazer este equilíbrio desse tônus muscular para me manter em condições ótimas, tá bom? Mas pense que tônus muscular, ó, coração é um músculo. Será que tem como eu mexer nesse tônus do meu coração? Fica uma pergunta aí. Para a gente ter uma respiração ótima, eu tenho músculos que auxiliam no mecanismo ventilatório. Será que eu consigo mexer no tônus desses músculos ventilatórios? Ei, Vlad, mas o coração não bate sem precisar que eu pense nele? Pois é. A minha ventilação, minha respiração não acontece mesmo que eu não precise pensar nela? Pois é. Mas e se você pensar nela? Você consegue interferir nisso? Aí que começa a ter o pulo do gato em relação a escolhas inteligentes de modalidades. Então pensa, a nossa estrutura básica para escolher uma modalidade começa nas modalidades posturais. Eu dei 3 exemplos, tá? Pilates, Yoga e a eutonia, tá bom? Estou dando 3 exemplos. Existem outras, tá bom? Tai Chi Chuan, existem outras aí, tá legal? Ginástica postural, existe uma variedade. Tem coisas mais específicas ainda quando a situação é mais
crítica e mais complexa, aí precisa talvez entrar com aprofundamento maior, então tem o RPG. Então, existem coisas à medida que você apresente os graus de limitações e dificuldades, tá bom? Depois de eu pensar em estruturar minha base e sustentação corporal, aí eu vou pensar então em competências físicas. Estou com o meu alinhamento postural ótimo, então agora eu vou pensar nas minhas capacidades físicas. E basicamente, capacidades físicas são 3. Resistência cardiorrespiratória, que é o fôlego. Subo um lance de escada e não fico cansado. Não fico cansado. Como é que eu faço para melhorar minha capacidade cardiorrespiratória? Porque capacidade cardio, acabei de falar, dá para eu modular essa contração do coração? Dá, se eu der o estímulo certo, eu modulo o trabalho do coração. Se eu der o estímulo certo, eu modulo o meu trabalho respiratório, ventilatório. Beleza? Então, os exercícios cardiorrespiratórios, exercícios que mexem com o fôlego, é fundamental para melhorar diversos sistemas, tá bom? Olha que interessante nesse sistema cardiorrespiratório. O produto final do sistema cardiorrespiratório, por incrível que pareça, chama-se biogênese mitocondrial. Mas, Vlad, que palavra difícil, para que isso? Vamos lá que eu vou ajudar. Lá dentro da sua célula, imagina uma célula. Lá dentro da célula tem várias, a gente chama de organelas, várias estruturas. Aí tem o núcleo da célula, que armazena o nosso DNA, e tem uma outra organela, uma outra estrutura, que se chama mitocôndria. A função da mitocôndria, basicamente, é gerar energia para que a gente se mantenha vivo. Só que descobriram que a nossa mitocôndria, que é essa estruturazinha que ajuda a gerar energia lá dentro, que é onde a célula respira para aproveitar o oxigênio, gerar energia e trazer substâncias que não vão ser utilizadas para fora, essa mitocôndria tem um DNA próprio. E existem vários problemas genéticos mitocondriais. E a gente está observando, quando eu digo, são os cientistas que pesquisam isso, diversas doenças que são iniciadas por causa desse problema mitocondrial. E, para que eu possa reverter isso, só existe um jeito. Exercício de característica cardiorrespiratória. Então é fundamental que eu preencha a necessidade cardiorrespiratória. Então você vai escolher caminhar, andar de bicicleta, por vezes aprender e depois poder performar numa aula de natação, por vezes fazer exercícios que você consiga realizá-lo por um tempo prolongado, numa exigência tolerável. Média, talvez um pouco exigente, mas que você consiga mantê-lo. Esse tipo de exercício, como dei o exemplo, bicicleta, caminhada, quem tiver muito bem vai evoluir para uma corrida, quem tiver muito bem vai fazer um trabalho de bicicleta mais pesado, quem tiver muito bem vai fazer uma natação com mais exigência, quem não tiver muito bem começa do começo, começa com um pouquinho e com baixa exigência, e está tudo bem, tem que começar. À medida que você faz esse tipo de exercício, você provoca respiração, provoca pulmão, provoca músculos respiratórios, provoca coração, provoca sistema vascular, todas as suas artérias e veias, provoca os músculos, lá no músculo provoca células e provoca a mitocôndria, trabalhar com mais inteligência, mais integridade, e a palavra que eu falei, biogênese mitocondrial, bio, vida, gênese, nascimento, surgimento, mitocondrial, ou seja, cria-se mais mitocôndrias, cria-se mais estruturas que geram mais energia para a gente se manter vivo. Quem tem problema com da mitocôndria normalmente é um cara cansado, desanimado, entende? E parece que a doença está no corpo inteiro, parece que um cara... Então eu preciso me alertar a isso, tá bom? Então o sedentarismo induz a um problema mitocondrial e induz a um problema dessas condições de geração de energia no organismo. Um tipo de exercício cardiorrespiratório, ok? Qual que eu vou fazer, Vlad? O que você se sentir mais confortável, que vá ao encontro das suas condições.
Vou dar um exemplo. O Vlad está com uma lesão no joelho. Um exemplo, tá? Não é realidade. E aí, para o Vlad correr, não dá. Dói meu joelho. Então, não vou correr, vou fazer só a caminhada. Só que a caminhada para o Vlad fica muito fácil. Então, o que o Vlad escolheu fazer? Uma bicicleta, porque na bicicleta eu não tenho o impacto da corrida, o meu joelho não dói na bicicleta, então eu consigo me exigir mais fazendo bicicleta. Resolvi meu problema. A outra forma, eu vou para o clube e faço minha aulinha de natação ou nado lá na piscina, lá um pouquinho, 15, 20, 30 minutos, para trabalhar o sistema cardiorrespiratório num outro meio que não sobrecarregue meu joelho. Então esse é um jeito de você escolher o exercício. Aquele que te agrada e preenche essa necessidade cardiorrespiratória, junto com aquele que é possível que você realize dentro da condição atual. Beleza? Então, capacidade física muito importante, cardiorrespiratória. Não tem jeito, galera, tem que fazer um pouquinho dessa. Quanto que é um pouquinho, Vlad? Pelo menos 3 vezes por semana, de 20 a 30 minutos. Pode ser 10 minutos de manhã, 10 na hora do almoço, pode ser 20 de uma vez, pode ser 15 mais 10, pode ser do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Quando você acumula mais tempo no mesmo período, o resultado vai ser melhor. Mas se você fizer 10 mais 10, já está ótimo. Não tem a desculpa de não dá para eu fazer. Meu irmão, se você fizer 15 minutos todo dia, no final de 7 dias, dá minuto pra caramba. E a sua condição cardiorrespiratória muito agradece. Tá bom? Segunda capacidade física fundamental é a força, músculos. Eu preciso de músculos, por vezes, além da condição postural. Eu preciso que a minha musculatura seja firme, forte e mantida dentro da minha capacidade de ir um pouco além de só segurar minha postura. Quais tipos de exercício, então, Vlad, vai ajudar minha força muscular, minha resistência muscular? Aí, o treinamento físico funcional eu acho o método mais inteligente. Acho. Porque quando o professor é bom nisso, ele consegue fazer realmente uma organizada nos movimentos que ele vai escolher para que ative o corpo de forma inteligente com movimentos que são funcionais. Então, além de você ficar forte, realmente estruturalmente, esse músculo vai ser um músculo inteligente. Assim que você precisar dele, ele sabe o que tem que fazer. Isso é funcionalidade. Então, o músculo tem que ser forte, resistente e também inteligente. Então, eu aposto no treinamento físico funcional como uma ótima estratégia, tá bom? Mas percebe que o piloto disso tudo sempre vai ser você que está no comando do seu corpo, mas o copiloto, que é quem dá as orientações, é o professor. Esse cara tem que ter uma boa inteligência para fazer com que você chegue num lugar legal, tá bom? De funcionalidade e de estrutura muscular. Um outro jeito de ganhar músculo, de fortalecer, é o treino de musculação. É uma outra modalidade incrível. Minha vida toda foi junto da musculação, entendendo musculação. Eu acho incrível, acho sensacional. Acho que é um jeito ótimo para fazer um modelo de treinamento para construir músculo, resistência e força muscular. Tá bom? Então é um outro jeito. Então quem tem menos habilidades coordenativas, por exemplo, quem está mais inseguro, começa com a musculação, que parece ser um pouco mais fácil que o treinamento físico funcional. Mas, de novo, tudo depende do copiloto, do professor, tá bom? Hoje, o modelo que eu entendo ser mais inteligente, ele junta um pouco dos dois, da musculação e do treinamento físico funcional. Se a academia que você for tem essa integração, você vai ter um ganho maior dos dois lados, tá bom? Um outro jeito de fazer força, tem as ginásticas, que você usa peso, tem o que o Vlad faz aqui, que aí a gente usa só o peso do corpo. Então tem outros jeitos. O que eu faço aqui, mistura um pouco do treinamento físico funcional, mistura um pouco do treinamento postural, coloca um pouco de elementos que a gente chama de ginásticas. Então tem um monte de elemento, mas por vezes todos eles trabalham força, tá bom? Última capacidade física que eu não posso abrir mão. Então falei do cardiorrespiratório, do fôlego, dei 3 exemplos de modalidade que você pode escolher. Falei um pouco do treinamento de força, dei 3 modalidades que você pode escolher. E agora eu vou falar da última capacidade física, que é a flexibilidade. Flexibilidade é a liberdade que as articulações precisam apresentar para que você diga que essa sua articulação está saudável. Então, a liberdade que a articulação precisa apresentar
para que você entenda que ela está saudável. Por quê? Se essa articulação não está com a devida liberdade, com a devida... A palavra que se fala muito hoje é mobilidade articular. Então, se você não tem o ótimo alcance dessa articulação, por vezes ela vai estar sobrecarregando alguma estrutura da região. Então, alguém ali vai estar sendo prejudicado. E aí aparece uma tendinite, aparece uma bursite, aparece, enfim, o evoluir de um problema de ordem articular porque faltou liberdade. Então, quais são os tipos de modalidades? Tiago Peixe, prazer enorme tê-lo aqui, Tiago, obrigado. Qual é o tipo de modalidade, qual é o tipo de exercício que vai mexer com esses alongamentos, com esse trabalho de liberar as minhas dobradiças, as minhas articulações? Olha que interessante. Lá no Pilates existem muitos exercícios que vão trabalhar força e vão trabalhar flexibilidade. Então, o Pilates tem esse elemento aqui. Uma outra modalidade, o próprio yoga que eu disse lá no começo, também trabalha esses dois elementos. Ora com tônus, ora com relaxamento, com alongamento. O yoga. Aí a gente tem outras modalidades. Por exemplo, o próprio alongamento que você realiza lá no final de uma sequência de exercícios na academia, que ninguém leva a sério, que a galera faz. Isso não deve ser importante. Rapaz, a conta vai chegar, e aí você vai lembrar do Vlad, e falar, nossa, ele tinha me avisado que eu tinha que alongar. Então, o alongamento que a gente deveria fazer lá nas estruturas, nas instituições orientadas pelos profissionais, deveria ser um pouco mais levado a sério, tá bom? Então, alongamento clássico, sem inventar moda, ficar na posiçãozinha parado de 30 segundos a 1 minuto, é excelente para a gente ganhar essas liberdades articulares, tá bom? Hoje discute-se muito um tipo de treino que tem a ver com esse trabalho de liberdade articular, que se chama o treino de mobilidade, que não é aquela coisa que você fica paradinho 30 segundos, 1 minuto, não. É um outro jeito de você trabalhar a liberdade da articulação já com movimento. Então, existem os dois jeitos. Para algumas circunstâncias é melhor a gente usar um jeito, para outras situações é melhor usar um outro jeito. Tá bom? Então entenda que o trabalho para ganho da flexibilidade, dessa liberdade que a articulação precisa ter, pode ser feito de jeitos diferentes. Tá legal? Em suma, eu falei sobre 4 componentes importantes das nossas condições físicas. O primeiro que eu falei, as condições posturais. Segundo o que eu falei, as condições do fôlego, cardiorrespiratória. A terceira que eu falei, ganho de força e de funcionalidade muscular. Força, resistência e funcionalidade muscular. E o último componente, a flexibilidade. Esses 4 componentes, por vezes, é possível que eu trabalhe tudo isso numa única modalidade? A Amanda fez a pergunta no começo e eu já respondo. Amanda, muito do treinamento físico-funcional, quando aplicado de forma inteligente, consegue acobertar essas 4 coisas. Nossa, que legal, o treinamento físico-funcional então proporciona tudo isso? Pois é, só que para que você consiga o melhor de cada um desses componentes, de cada uma das articulações, de cada um dos músculos, imagine que treinar 1 vez por semana não vai ser suficiente. 2, marromeno. Talvez 3 a 4 vezes por semana, porque aí você consegue uma abrangência maior. E, de novo, quando há condições muito individuais, isso precisa ser trabalhado individualmente. Quando há limitações individuais. Thalita Flores, seja bem-vinda, doutora, obrigado. Tiago, seja bem-vindo, obrigado. Então, por vezes, quando eu penso em trabalhar todas as capacidades físicas de forma generalista, o treinamento físico-funcional pode acobertar tudo isso. Mas lembre, se a sua dificuldade está mais na mobilidade, precisa ver se essa sua aula de treinamento físico-funcional vai atender um pouco mais a sua necessidade. Se o seu problema é mais com força e resistência muscular, precisa ver se essa sua aula vai atender melhor isso. Se a sua necessidade é mais cardiorrespiratório, fôlego, precisa ver se essa aula vai atender um pouco mais isso, tá bom? Então, em linhas gerais, eu sou um fã do treinamento físico-funcional quando aplicado com muita inteligência e individualmente. Quando em grupo, eu tenho que desconsiderar as minhas necessidades físicas, porque você está numa aula em grupo. Então, a aula em grupo é feita pro grupo. Então, não dá para acertar exatamente as suas necessidades.
Por exemplo, a mãezinha da Thalita Flores, que está aqui, ela é uma pessoa incrível, que tem uma limitação importante no joelho, e por vezes a gente tinha que fazer todo um ajuste do treinamento dela individual. E ela participar de algumas aulas era excepcional, mas ela começou a participar de algumas aulas em grupo que tinha a ver com os desejos dela. Então, dançar, acho que tinha algumas outras aulas que ela fazia com grupo, que ela se sentia bem, mas o treino físico funcional dela, como a Lisane está insistindo na palavra avaliação, e quando eu passava por ela com a minha avaliação, identificava as limitações mecânicas que ela apresentava, de ângulo, de força, de escolhas de movimentos, e aí a gente identificou qual era a sequência mais inteligente para ela, porque senão a gente não consegue criar um caminho inteligente individualmente, tá bom? Eu só vou colocar um parênteses aqui, galera, que é assim, ó, quando eu não tenho nada, o que o Vlad vai passar para vocês aqui agora, 20 minutinhos de exercícios, já é melhor do que ficar parado, tá bom? Tem um termo que até me incomoda um pouco, mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem chama diretriz da hipertensão, então chama diretrizes da hipertensão agora recente, acho que é 2021, diretrizes brasileiras de hipertensão. O que é isso, Vlad? Pois é, o indivíduo que é hipertenso tem todo um cuidado sistêmico, médico, nutricionista, fisioterapeuta, profissional de educação física, psicólogo, enfim, médico do sono, tem um monte de gente agora trabalhando por trás do hipertenso, tá bom? Entenda a hipertensão como uma doença metabólica. Ih, Vlad está doido. Hipertensão é uma doença cardiovascular. Hipertensão compromete o sistema cardiovascular, mas é uma doença metabólica, uma doença de desordem, vou colocar assim em linhas gerais, química. O problema começa num lugar e atinge o sistema cardiovascular, tá bom? Então, olha só, será que o médico que deveria tratar da hipertensão de verdade é o cardiologista? Porque o cardiologista está trabalhando a consequência de um problema metabólico. Então, a pergunta é, por que o problema metabólico está acontecendo? Eu preciso resolver lá na raiz. Porque se eu estou tratando a hipertensão só na consequência, você não está resolvendo. Ah, a hipertensão não tem cura. Claro que não tem cura. Isso é interesse da indústria farmacêutica. Eu manter o cara hipertenso, eu vou manter ele tomando remédio o resto da vida. Vou repetir, a indústria farmacêutica não tem interesse em curar a hipertensão. Vocês parecem louco? Não tem interesse. Se eu mantiver o cara hipertenso, é muito mais lucrativo. Ele vai tomar remédio para hipertensão o resto da vida. Vocês acham que a indústria farmacêutica tem interesse de curar o diabético? Não, não vai curar o diabético, mantém ele diabético, porque ele vai tomar remédio pro resto da vida. A indústria farmacêutica não quer curar doença nenhuma, param de ser besta, não quer curar. Porque eles vão no lugar errado para curar a doença, eles estão indo só na consequência do desequilíbrio que você está tendo, tá bom? Eu preciso ir lá na raiz do problema. Então o hipertenso tem, por vezes, uma doença de desordem metabólica, que na maioria das vezes começa em questões renais, na maioria das vezes, mas tem questões intestinais, tem questões de função hepática, tem um monte de coisa aí, mas por vezes o maior impacto é renal. Então o médico que deveria cuidar mais do hipertenso é o nefrologista, tudo bem? Nefrologista. Agora vamos lá, o que as diretrizes brasileiras de hipertensão falam? Que se o indivíduo apresenta uma pressão arterial de 16/160 por 100, ou 16 por 10, ele pode fazer uma sessão de treinamento físico. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu medir no Vlad hoje uma pressão 16 por 10 e considerar todo o histórico do Vlad, meu pai, minha mãe, os meus hábitos, as minhas condições, o meu biotipo, as minhas características, e o Vlad estiver hoje com uma pressão 16 por 10, eu vou dizer, cara, eu acho que dá para treinar pelas características do Vlad. Agora eu vou dar um outro exemplo de um aluno meu, que é o Robson. O Robson já é um diabético grave, o Robson é um hipertenso grave, o Robson tem um histórico de falecimento da mãe antes dos 50 anos com doença cardiometabólica, teve um problema do pai com AVC severo em torno dos 40 anos, e o Robson tem 45, 46 anos, ou seja, a mãe morreu com 50, o pai teve um AVC importante com 52, e o Robson tem 46. E o Robson tem as doenças, a diabetes, a hipertensão avançada. E aí ele chega com a pressão igual a do Vlad, 16 por 10. É a mesma coisa?
Responde aí para mim. Vlad, com pressão 16 por 10, quer fazer uma sessão de exercício. Robson, com a pressão 16 por 10, quer fazer uma sessão de exercício. É a mesma coisa? Responda aí para mim. Se ninguém responder, eu vou ficar calado aqui. É a mesma coisa, Robson e o Vlad? Não, não é, né, Amanda? Não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não, não é. Quem mais vai responder? Jamais. É isso aí, Jacira, jamais. Ou seja, as diretrizes brasileiras de hipertensão, por algum motivo, generaliza algumas coisas que eu, enquanto profissional, não posso fechar os olhos e falar, bom, as diretrizes brasileiras falaram, então eu vou fazer. Não dá, hein, galera? Protocolo é protocolo, né, Rodrigo? Não. Então, por vezes, a escola de medicina também está um pouco comprada nesse processo, tá bom? E, por vezes, eles criam um mecanismo que não é adequado para que a gente entenda individualmente. Tá legal? Por que eu estou dando esse exemplo? Quando você não tem nada para fazer, quando você não tem nenhuma coisa para fazer, um pouquinho que você faça, muito provavelmente não vai trazer problema. Mas, se você já tem algumas limitações que são importantes, que você tem que tomar remédio, cuidado na hora que você for começar a fazer exercício. Cuidado na escolha do estabelecimento do profissional que vai te acompanhar. Se você é um hipertenso, cuidado se você vai num lugar e ninguém mede a sua pressão. Cuidado, porque você pode estar sugerindo uma rotina de exercícios para o cara que naquele dia não tomou a medicação direito, não dormiu direito, brigou com a mulher, está com baita de um estresse e naquele dia a pressão dele está nas alturas. Aí você vai dar uma rotina de exercícios para ele. Seja ela qual for, leve, média ou forte, qualquer uma delas, ele nem deveria começar. Se for leve, talvez ele tolere e não caia duro na sua aula. Se for moderado, talvez ele tolere e vai levar o problema para casa. Se for intenso, muito provavelmente ele vai ter um acidente vascular encefálico na sua aula. Então, medir a pressão é um critério básico considerando as características que você tem. Por que eu estou encerrando essa etapa da nossa live de hoje? Qualquer exercício que você escolha, para qualquer um dos objetivos que precisam ser preenchidos, de antemão, você deve considerar as suas características e deve cobrar do profissional que vai te acompanhar inteligência técnica sobre o que você leva. Porque senão você está assim, ó. Ei, vamos lá, seja o que Deus quiser. Não dá, hein? Lisane escreveu uma palavra que eu não sei o que é. Nope? O que é isso? Nope? Não sei o que é. Me ajuda aí. Ou seja, qualquer tipo de exercício que você vai realizar. Bruno Yamamoto, diretamente da Austrália. Obrigado, meu irmão. Ronaldo, seja bem-vindo. Nossa, tá entrando uma galera agora, olha que legal. Qualquer tipo de exercício que você vai fazer para preencher essas 4 competências físicas que a gente precisa. Primeiro, postural. Começa por aqui, viu, galera? Inteligência postural. Porque daqui para cá você já está protegido. Ah, vou fazer uma caminhada, vou andar de bicicleta com uma postura errada, vai dar ruim. Você vai se machucar. Inteligência postural, atividade para o fôlego, cardiorrespiratória, atividade de resistência e força, preferencialmente força funcional e flexibilidade, alongamento, mobilidade, dá o nome que você quiser, não importa. Trabalhar a liberdade das articulações, tá bom? Sugestão, yoga ou pilates na postural, sugestão, tá bom? Você não precisa seguir. Treinamento caminhada, que é muito simples para capacidade cardiorrespiratória, e por vezes o treinamento de característica para liberdade articular pode ser uma sequência básica de alongamentos e ou que você já contemple nas aulas que eu disse lá no início de yoga e ou pilates. Não entendi, Lisane, não? Ah, não lá atrás. Tá bom. Pessoal, dúvidas? Coloca aí para mim se tem alguma dúvida, senão eu vou dar umas 15 minutos de exercícios para vocês aí. Tem alguma dúvida? Ah, e nesses 15 minutos nós vamos trabalhar esses 4 elementos que eu falei, só para vocês entenderem um jeito de pensar nos 4 elementos, tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma pergunta? Rapaz, vocês estão muito devagar, ninguém interage aqui, cara. Eu não sei se essas lives estão prestando para alguma coisa, não. Mas se está prestando, eu vou continuar. Esse é o meu legado. Vou deixar essas lives gravadas aí. Quem quiser assiste, quem não quiser também, não tem problema. Nenhuma pergunta? Manuela Vicente, amei, parabéns. Obrigada, Manuela.
Tudo bem até aqui? Então vamos pensar então nesses 4 elementos que eu trouxe para vocês: postural, cardiorrespiratório, força e flexibilidade. Vamos pensar nesses 4 elementos, tá bom? Tem um outro elemento da característica física do ser humano que é muito importante, que é a composição corporal, que é quanto de músculo eu tenho e quanto de gordura eu tenho. Esse equilíbrio é fundamental. Eu vou encerrar com esse assunto e já vou para a aula. Por que entender esse equilíbrio é fundamental? Imagina que tu está carregando 10 quilos de gordura a mais do que você precisa. O que esses 10 quilos de gordura a mais que você precisa vai provocar nas suas estruturas articulares, musculares, enfim, uma certa sobrecarga. Então, carregar gordura a mais do que você precisa, você não colocou atividade física como o esporte. Não, Lisane, não coloquei. Esporte eu não vou comentar hoje não. Eu vou colocar em linhas gerais, tá bom? O esporte em si, boa pergunta, viu, Lisane? O esporte em si tem os seus benefícios e os seus riscos. Então, esses riscos do esporte eu não vou querer discutir aqui hoje não, tá bom? Então, vamos lá. A composição corporal, a quantidade de músculo e gordura que você apresenta em linhas gerais, tá bom? Composição corporal é água, é músculo, é gordura, é os órgãos, os ossos, isso tudo é a composição. Mas eu vou separar em 2 componentes, músculo e gordura, tá bom? Esses 2 apenas. Quando eu tenho excesso de gordura no meu corpo, eu estou carregando uma carga a mais, que vai, por vezes, me sobrecarregar, me alterar centro de gravidade, me alterar quadro postural. Então, excesso de gordura passa a ser um problema, tá bom? Eu estou dando um exemplo bem em cima do que a gente está discutindo, tá bom? Porque gordura ele é um problema para o coração, para o fígado, para um monte de sistema, para o cérebro, para um monte de doença que, por vezes, vai vir por causa dessa gordura ou junto com a gordura, tá bom? Entenda, a gordura, excesso de gordura corporal já é uma consequência de uma doença metabólica. Obesidade já é a doença. Não, Vlad, obesidade só é obesidade. Não vamos romantizar. Obesidade já é uma doença metabólica. Se você está engordando ou se você está acima do peso, já é uma doença metabólica. Entenda que obesidade já é a doença. Tá bom? Então eu preciso cuidar disso. Se eu estou obeso já é um quadro doente, eu preciso reverter esse quadro. Por vezes, essa obesidade causa grande estresse mecânico, grande estresse no meu sistema, nas minhas estruturas, nas minhas dobradiças, nas minhas articulações. Estou dando um exemplo, tá bom? Por vezes, desorienta essas minhas articulações, altera centro de gravidade, altera quadro postural, que por vezes vai trazer danos. Então, eu eliminar a gordura numa medida ótima é necessário. Tá bom? E eu construir músculo para estruturar a minha condição óssea e articular de forma adequada é necessário. E nunca esqueçam, 30 anos para frente é uma baita ladeira. Aumenta muito a gordura e começa a diminuir músculo a partir dos 30. É óbvio que nos dias de hoje já tem criança que fica tanto tempo parado que essa criança já está desorganizado esse equilíbrio músculo-gordura. Já na criança. Hoje a gente já observa doenças de adulto na criança. Hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, gordura no fígado e aí vai. Meus filhos nem tá tão gordinhos, só tá um pouco. Pois é. Não é melhor você cuidar agora do que deixar chegar num lugar que vai ficar mais difícil? Crianças. Para nós adultos, que eu acho que a maioria que está aqui, a partir dos 30 já é ladeira. 40 a ladeira acelera. 50, Jesus amado. 60, se não colocar o pé no freio, capota. 70, então, meu irmão, não faz nem curva. Se tentar fazer curva, não dá mais. Blá, 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 cai. Ou seja, eu preciso segurar essa ladeira o quanto antes, tá bom? Vamos fazer uma sequenciazinha básica de exercícios. Vamos aqui comigo, aqui no centro da minha sala de aula. Primeiro exercício muito básico, tá bom? Muito básico. Estruturar a inteligência de ficar na posição anatômica. Lembra, distribuição ótima dos pés. Eu estou de tênis, mas é muito bom que a gente faça descalço. Então eu vou tirar aqui, não tem problema.
Quem quiser, vem comigo, tá bom? Põe um tapetinho no chão e vamos fazer um pouquinho de exercício, pelo menos 10, 15 minutinhos. Primeiro, entender como é que a gente pisa, distribuir bem a sola do nosso pé, a superfície plantar. A gente entender o que é a superfície plantar. Eu vou falar isso toda a aula, porque a galera pisa muito errado e a consequência disso é danosa, de baixo para cima, em todas as articulações subjacentes, né? Tornozelo, joelho, quadril e a coluna que mais sofre. Então, sente o pé bem distribuído, sente os dedos, sente a base externa do pé, sente o calcanhar para você distribuir essa carga. Joga um pouquinho para frente, joga um pouquinho para trás para você começar a trabalhar essa percepção dessa distribuição plantar. Transfere um pouquinho para o lado, transfere um pouquinho para o outro para você entender essa distribuição na superfície plantar. A gente chama nesse plano frontal, que são esses movimentos que acontecem de um lado para o outro. Isso aqui é no plano sagital. Olha que nome bonito. Tudo que acontece para frente e para trás. E por vezes tem um outro plano de movimento que é um plano transversal ou plano rotacional, tá bom? Então um exercício postural básico é esse, organizar a posição anatômica. Pé alinhado com os ombros. Por que não pode ser debaixo do quadril? Porque ele tem uma conformação para uma distribuição ótima de carga na linha dos ombros. Quando eu fecho um pouquinho, quanto mais eu fecho, mais eu centralizo a energia num único ponto e a descarga de energia na coluna aumenta. Quando eu distribuo, eu diminuo essa descarga de energia ou descarga de compressão nas articulações subsequentes. Eu distribuo muito longe não, muito perto não, nesse alinhamento. Joelho nunca estendido de uma vez, levemente fletido. Quadril discretamente encaixado, cuidado para não projetar a bunda muito para trás e cuidado para não neutralizar completamente a sua curvatura, que é natural. Então deixa o natural, tá bom? Óbvio que tem gente que está exagerado, então precisa entender com uma avaliação se isso está fora de padrões normais e precisa fazer uma melhor ativação desse quadril e de músculos que estão relacionados a essa região central. Prolonga a coluna, só isso. Imagina que alguém está puxando você para o alto. Tá bom? Prolonga a sua coluna, cresce, queixo na linha do horizonte. Galera, eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo agora, tá bom? Então me desculpe. Os ombros, encaixa. Cuidado que normalmente a gente está ombro para cima e para frente. De novo, para trás e para baixo. Eu vou insistir nisso. Toda a aula eu vou falar isso porque isso é fundamental. O que é fundamental? É o fundamento. É a base, é a estrutura, tá bom? Polegar apontado para frente. Por vezes, o nosso braço está rodando tudo para frente. É uma rotação interna. Por vezes, está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Além do braço rodar, a corcunda aqui, né? A parte alta, chama hipercifose torácica. A gente tem um aumento dessa curvatura da parte alta da coluna. Aí a cabeça fica projetada, vira uma confusão a coluna. Então, encaixa tudo isso. Polegar apontado para frente, você vai abrir discretamente o peito. E o primeiro exercício que a gente vai fazer é muito simples, ó. Sobe os dois braços à frente, sem que isso aconteça, tá? Sobe os dois braços à frente, agora vai lá para o alto e continua crescendo, só isso. Esse alongamento que acontece nessa região, a hora que eu jogo o braço lá para o teto, já conversa com lombar, conversa com torácica, conversa com cintura escapular, que é essa região do ombro, conversa com toda uma estrutura, principalmente relacionada à minha coluna, tá bom? Isso, agora ó, desceu, sobe de novo, 2, 3, só isso, ó, 4, ai Vlad, isso é muito difícil, pois é, 5, 6, lembra, pé, joelho, quadril, coluna. 7, 8, só isso. 9, mais uma, 10. Desce o braço, descansa um pouquinho, o braço, vamos para a perna, ó. O agachamento que vocês já conhecem. Mão na cintura, abre o peito, bumbum para trás, joelho para fora. 1, Vlad, esse exercício postural é de força e postural. 3, você não precisa ter uma postura para sentar na cadeira? A hora que você vai sentar na cadeira, no vaso sanitário, no seu trono, sei lá na onde, tu não tem que ter uma postura adequada. Então, ó, 3, joelho para fora, bunda para trás. 4, pode pôr a mão para frente se você tiver dificuldade. 5, 6, postural e de força. 7, 8, joelho para fora. 9, mais um. 10, muito fácil, ok?
Próximo exercício, as duas mãos à frente coladinha, ó. Polegar para fora e abre, ó. 1. Vocês já fizeram isso, ó. 2, facinho, né? 3, estou trabalhando mobilidade, trabalhando força, trabalhando postura. 4, 5, 6, respira. 7, nossa, Vlad, está mexendo com o meu fôlego. Pois é, vai trabalhar um pouquinho o cardiorrespiratório numa condição aí. 9, mais 1. 10, ok, mão na cintura, ponta do pé. 1, 2, Vlad, mas isso aí está trabalhando a força das minhas batatinhas. 3, isso também é postural? Tudo é postural. Porque tudo passa por uma condição de você começar o exercício certo. A partir daí tudo é postural. 8, 9, 10. Do jeito que você está, vamos lá para o chão. Lembra como é que faz para ir para o chão? Uma perna à frente, ajoelha, apoia num lugar que não vai te machucar, põe a mão no chão, ajoelha a outra, segura a postura. Nessa posição, ó, eu vou organizar minha respiração, tá bom? Traz o ar, solta o ar, ó. Traz o ar, alonga, levanta a cabeça, curva a coluna aqui, ó. Empina um pouquinho o bumbum, gira o quadril para trás. Solta o ar. De novo. Isso. Vlad, estou com desconforto, estou com dificuldade. Vai na sua medida, vai devagar, vai com calma. Faz o que você pode. Você quer ter algo ainda mais detalhado, com mais cuidado? Vai precisar de alguém te acompanhando. Isso é fundamental, tá bom? Solta o ar. Respira, ó. Solta o ar. Respira. Solta o ar. Mais uma vez, respira. Solta o ar. Ok. Volta para a posição normal, posição neutra. Eu não expliquei, mas só para reforçar, ó, mão está debaixo da linha do ombro, joelho está debaixo da linha do quadril e os dois estão alinhados, tá bom? Para não esquecer. Ó, um braço à frente, polegar apontado para o alto, braço colado na sua orelha, bem esticadão, perna oposta lá atrás. Hoje o desafio vai ser um pouco maior, ó. Tu vai juntar esse com esse, ó. Respira. Sobe, levanta a cabeça. Solta. Respira. Solta. Mais 2 vezes. Respira. Solta. Último. Ok. Mas, Vlad, isso é postural, é de força ou é de mobilidade? Tá juntando tudo. Tá bom? Tá juntando tudo. Bora lá, o outro lado, ó. Braço direito à frente, perna esquerda lá atrás, bem esticadão. Enche de ar. Solta. Enche. Vlad, tá difícil o equilíbrio, eu sei. Por isso tem que treinar. Repete para melhorar. 3, 4, mais uma. 5, ok. Hoje eu vou dar um desafio maior, hein? Ó, de lado. De lado. Exercício muito bom para trabalhar os músculos laterais do tronco, que ajuda a gente a orientar a força dos músculos dessa lateralidade do corpo para proteger a coluna. E junto com essa parte lateral, também trabalha o músculo do quadril, fundamental para orientar a força do quadril, que é o que liga a perna à própria coluna, é o quadril. Quando o quadril está fraco, ou o problema vai aparecer na coluna, ou o problema pode aparecer no joelho, por exemplo, tá bom? Então, ó, cotovelo debaixo da linha do ombro,
A mão espalmada no chão. As duas pernas juntinhas, ó, uma em cima da outra, flexionado, os dois pés direitinho lá atrás. Firme o joelho, presta atenção, ó. Eu vou usar essa mão para me ajudar e eu vou tirar o quadril do chão. Ó, eu fiquei apoiado lá no joelho e no cotovelo. Isso aqui tudo saiu do chão. Para isso acontecer, esse músculo aqui de baixo e o músculo que envolve a coluna, chama quadrado lombar, está ativado. E o músculo lateral do quadril, que chama glúteo médio, está ativado. Tem outros músculos, mas eu vou resumir esses como os mais importantes, tá bom? Então eu vou ficar nessa posição aqui 10 segundos. 9, 8, 7, 6, ó, alinha a cabeça. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou trocar de lado. Troquei de lado. Vlad, a minha amiga na academia faz com a perna esticada. A outra amiga faz com a perna esticada e com o braço para o alto. A outra faz com a perna esticada, braço para o alto e traz o braço para cá e volta. É uma evolução desse daqui. Tudo bem? Começa do começo. Você quer evoluir, vai precisar de análises individuais, vai precisar de rodagem, de treino, de capacidade física. Tá bom? Então, variações de exercícios e aumentar desafios, precisa que você tenha um ponto de partida, tá bom? Posicionou. Quem estiver confortável, pode esticar o bracinho, fica elegante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Virou, ajoelha. Vamos levantar, põe uma perna à frente. Se você precisar de um apoio, uma cadeira, alguma coisa, apoie para você levantar. E por vezes, ó, força na perna que você colocou à frente, subiu. Tá bom? Uma sequência de exercícios para a gente finalizar. A gente poderia ter começado com ele, ou a gente pode terminar com ele, ou pode colocar no meio e tal, aí vai depender da sugestão. Mas o exercício de ordem cardiorrespiratória, o exemplo da caminhada, eu vou tratar com vocês aqui bem rapidinho, só para a gente finalizar. O que é a caminhada? É a gente trabalhar num deslocamento para frente, então a gente está trabalhando nessa condição, ir para frente, onde eu tenho que flexionar o meu quadril, subir a ponta do pé, aterrissar o calcanhar, o pé vai rolar, tocar toda a base do pé até os dedos, e a outra perna já está preparando para sair. Puxa, flexão, encaixa o calcanhar, tocou, saiu. Existe uma pequena fase onde você está só com o pé apoiado, então tem equilíbrio. Esse equilíbrio acontece em todos os planos de movimento. Lembra que eu falei? Plano, não importa o nome, né? Para frente e para trás. Plano que trabalha de um lado para o outro. E um outro plano de movimento que trabalha rodando. Tá bom? A caminhada está nos 3 planos de movimento. Olha que interessante. Tirei o pé para ir neste plano de movimento, para frente e para trás. Tirei o pé, há um desequilíbrio lateral. E quando eu faço a caminhada, quando a perna direita sai, é o braço, a perna esquerda está à frente, é o braço oposto que vem. Então o tronco se opõe ao trabalho da perna, para equilibrar essa estrutura do quadril para cima. Porque se sair os dois juntos, a gente não consegue ter equilíbrio, percebe? A gente vira todo de lado. Então eu preciso encaixar. A caminhada, ela tem que ser muito inteligente nos 3 planos de movimento. Então, caminhar não é algo muito simples como parece, ela é automático, porque vem lá de trás. Mas, fazer uma caminhada correta, ativando os músculos de forma correta, para proteger você, de você não ter lesões à frente, é fundamental que você tenha um profissional que te auxilie a visualizar a qualidade dessa sua caminhada, tá bom? Vlad, como é que eu faço em casa? Não dá para ir para a rua. Caminha num lugar. Tá? Quase que parece uma corrida. Ó, o braço e a perninha alternando. Nossa, aí é fácil. Tá bom, então tira. E aí começa a ter um certo impacto que você tem que tomar cuidado.
Ai, Vlad, aí tá ficando muito difícil. Então não tira, vai mais suave. Tá bom? Isso é um jeito de você fazer exercício e melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Melhor do que isso, põe um par de tênis legal, põe uma roupa bacana, dá 2, 3 voltas no quarteirão, cumprimenta todos os seus vizinhos, seja muito, muito, muito feliz, cumprimentando a todos e melhora a sua saúde de uma forma geral. Vamos ver quem chegou aí. Débora, obrigado. Cícero, muito obrigado. Flavinho chegou, obrigado. Glenda, que legal que você está aí, obrigado. Adriana, é isso? Adriana Barbosa, obrigado. Lisane falou que ela é novinha, que ela não tem nem 30 anos, então não precisa se preocupar. Jacira, se cuidar. Pessoal, a proposta de hoje era essa, mostrar pra gente que esse universo dos exercícios, eles são, eu vou dizer que infinitos. A cada dia que passa eu descubro um outro jeito de fazer. Confesso que eu estou bem feliz com essas descobertas de jeitos diferentes de fazer exercício que conecta corpo e a mente, traz esse equilíbrio de forma mais sensível entre essas intenções mentais e as tensões musculares que por vezes precisam ser orquestradas, músculos que estão muito tensos, músculos que estão muito relaxados, e as nossas intenções mentais para poder ajustar esses tônus musculares. Eu acho isso incrível, essa leitura psíquica, cognitiva sobre as características do nosso corpo e da nossa mente, tá bom? Obrigado por mais um dia, um grande beijo para vocês, um forte abraço, nos vemos na próxima quarta-feira e preparem-se para o dia 29. O que tem no dia 29, Vlad? 29 de maio é uma segunda-feira. Nós vamos fazer uma live especial na segunda-feira, no mesmo horário, com a Filó. Como eu disse numa parte da live, a Filó é uma fonoaudióloga especializada nessa oromotricidade facial, né? Então, os músculos responsáveis pela face e pela fala. Ela me falou coisas ontem incríveis que eu não imaginava, quanto que essa musculatura e tudo isso aqui, ao longo das primaveras, vão caindo as suas competências e vão fazendo com que a gente fique, por muitas vezes, debilitados com essas características, e você vê as pessoas de mais idade engasgando, dificuldade para falar, dificuldade para realizar coisas, e isso é bem complicado. Mas especificamente a Filó vai trazer para a gente uma luz, um olhar para esse lance da eutonia. O que é eutonia? Eu é de normalidade, é de bom, tonia é tônus. Então a normalidade ou o bom tônus muscular, nem muito e nem pouco. Então a eutonia como uma proposta para a gente aprender e entender um pouco mais sobre esse outro universo que é o corpo humano, visto sobre este olhar da eutonia. Newton e Fátima, até isso cai. O que é? Não entendi. Não, que vai cair na prova? Vai cair na prova, vai cair também sobre eutonia. Então quem está aqui, prepare-se que a prova vai cair sobre eutonia também. É essa a pergunta, Newton e Fátima. Bom, mais uma vez, não esqueçam, já coloca na agenda, dia 29 é uma segunda-feira. Dia 29, no mesmo horário, às 19h08, é uma segunda-feira, nós vamos ter um encontro com a Filomena, uma fonoaudióloga, uma eutonista, uma pessoa incrível, com conhecimento gigantesco, e hoje ela está dando uma atenção muito especial para os 50 a mais, tá bom? Beijo, amo vocês. Jacira está dizendo, corpo tudo cai. Não, Jacira, não cai não. Beijo, amo vocês, boa noite, fiquem com Deus, tchau, tchau, valeu. Até a próxima, valeu, tchau, tchau, valeu.